Foi o tema mais mentiroso. Não é que eu não estou chamando o pastor que pregou de mentiroso, sabendo. Não tenho nada contra o pastor que pregou, o Charles Pão Soares. Porque para falar aqui sobre ele e mostrar a imagem dele aqui, eu não estou fazendo isso para difamar ele. Não. Talvez até hoje ele mesmo esteja enganado com este tema que ele pregou, mas impactou na época. Deus complica e descomplica e depois explica por que complicou. Nada disso. Verdade nua, sem enrolação. Fica aí que você vai gostar do vídeo. Não fica aí que você vai gostar. Fica aí, porque você vai gostar desse vídeo e vai aprender muito com ele. Olá, meus amigos, Anthony chegando com mais um vídeo para o canal Portão de Saída. Eu tenho que estar abastecendo aí os dois canais, o Pilastra da Verdade e o Portão de Saída. Talvez possa ser que chegue algum dia que eu não consiga colocar 2 vídeos todos os dias. Mas enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer. Se chegar um tempo que eu não puder colocar vídeos todos os dias, eu vou avisar para vocês aqui. Eu sei que vocês gostam dos meus vídeos e me ajudam demais. É o prazer que eu tenho hoje de fazer o vídeo. Tem um espelho lá atrás que está me refletindo, viu? Refletindo e mostrando aqui atrás, ó, o corte de cabelo. Olha só. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito reflexivo, mas fique aí, porque o que eu vou falar vai colocar pessoas para pensarem. Porque tem muitas pessoas que pensam mesmo, que assistem meus vídeos, às vezes de início discordam e depois que começam a pensar ali no oculto do seu banheiro, do seu quarto, quando coloca a cabeça no travesseiro, que o maior tribunal na Terra para a consciência humana é o seu quarto e o seu travesseiro, a sua cama. Que é quando você coloca a cabeça no travesseiro antes de dormir, ou até depois que acorda, né? Às vezes quando você acorda com as baterias da mente carregadas, assim como o celular carregado, aí você pensa muitas coisas. Talvez agora você venha me criticar, mas posteriormente você vai me agradecer. Fica aí, porque eu não quero mal para ninguém. Eu quero que você pense. Eu não estou aqui para induzir você a fazer nada que não seja do seu agrado, do seu gosto e sair da sua zona de conforto, não. Fica aí. Eu vou falar nesse vídeo do tema de pregação que eu já ouvi em igreja. Todos que aqui estão no canal Pilastra da Verdade, sabem muito bem que eu fui pastor, que eu fui religioso evangélico extremo, cheio de dogma, de costume. E hoje eu sou um neo-ateu. O que é um neo-ateu? Neo quer dizer novo. É ateu que se tornou ateu depois de vir da religião. Eu até parabenizo aquele que nunca foi religioso, que na infância nasce neutra, né? A pessoa nasce neutra. Depois, a pessoa decide. E tem muitos amigos aqui que nunca foram de igrejas, e eu parabenizo. Mas eu fui de igreja. E eu fiz tudo isso. E eu vi muitas mensagens, muitas pregações, todas mentirosas. Para mim hoje, na época eu achava que era verdade, mas hoje eu entendo. Porque todas as mensagens dentro de igreja, todas as mensagens são mentirosas. Talvez algumas mensagens transmitem uma paz, uma massagem de ego, né? Talvez tira você de pensar alguma coisa mal de uma coisa e fazer alguma coisa que realmente não agrade você ou alguém, tudo bem. Pode ser que você venha tirar um pouquinho do lado bom de algumas mensagens que você já ouviu ou que ouve em igrejas. Mas todas são mentirosas. Todos os pregadores são mentirosos, Antônio Galvão, são, mas na sua maioria não sabem que estão mentindo. Não sabem que estão mentindo. E muitos sabem. Já fazem com má intenção. Mas tem outros que não. Eu mentia sem saber.
porque eu achava que o que eu estava falando era verdade. Só que a comparar com o dia a dia, você vê que é totalmente diferente. Eu vou falar da mensagem, do tema mais mentiroso que eu já ouvi em pregação. Fica aí, cara, fica aí, que você vai gostar. Lá atrás é o meu reflexo. Fica ligado em mim aqui. O tema mais mentiroso. E eu vou provar que eu ouvi essa pregação, porque eu vou falar qual foi o pastor que pregou. Eu não tenho nada contra o pastor. Não, esse pastor não. Esse pastor que pregou, ele sempre pregava, vinha de Salvador. Se não me falha a memória, ele é soteropolitano, que é aquele que nasce na gema da cidade de Salvador. Soteropolitano. E sotero vem da palavra significado para salvação. E Salvador, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Eu não sei se ele é soteropolitano, mas ele sempre que pregava na minha região, ele estava vindo de Salvador. E o nome desse pregador é Charleston Soares. Gente boa, meu amigo, nada contra a pessoa dele. E é um pregador até bem renomado nessa região. E eu vou mostrar a foto dele aqui. Por que eu vou mostrar a foto dele aqui? Porque eu não vou falar nada contra ele. Eu estou falando do tema da pregação dele, que eu acho que enganou até ele. Ele foi enganado com aquele tema. E acho que é até hoje, né? Junto comigo, aqui eu encontro aqui, gente, ele, pastor Charles, uma grande liderança da cidade de Salvador e principalmente na Bahia. Mas a pessoa dele, não. Se o Charleston Soares assistir esse vídeo aqui, eu mando um abraço para você e para sua família, ele vai lembrar que ele pregou esta mensagem na cidade de Jaguaquara, ali por volta dos anos 90, 98, 99, mais ou menos isso, até 2000, 2002, eu não lembro do ano. Ficou nesse período, nos congressos do pastor Alessio, ali em Jaguaquara, que também não tenho nada contra o pastor Alessio. Mas eu ouvi uma pregação que eu achava que era verdade, ficou um tempo grande esta pregação na minha mente, ou seja, este tema. E hoje que eu sou racional, eu descobri que foi o tema mais mentiroso de todas as pregações que eu já ouvi. Todas são mentira. Eu já falei aqui que igreja é fábrica de fabricar mentira, né? Porque o que se prega lá não acontece no dia a dia. É uma minoria das coisas, é uma minoria. Porque todas as pregações dentro de qualquer religião, de qualquer movimento religioso, são voltadas para o místico, o lado metafísico, espiritual, que eles dizem. Então, como eu não acredito em nada disso, como eu hoje sou cético com muito orgulho, para mim, tudo que leva para o místico, para o suposto espiritual, é mentira, até que me prove o contrário. Essa pregação pregada pelo Charleston Soares, que é esse rapaz que você está vendo na tela aí, esse senhor, que eu já falei que nada contra ele, eu estou falando da pregação, do tema da pregação. Ele pegou o microfone e abriu lá um texto, se não me falha a memória ali, da história de Moisés, e ele usou o seguinte tema: Deus complica e descomplica e depois explica por que complicou. Olha o tema chama atenção, né? Olha a frase que o cara usou. E aí todo mundo ficou impactado. Cara, o cara vai pregar nesse tema. Olha que tema. Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. Putz grilo. E eu fiquei, que tema. E ele começou a desenrolar a pregação dele explicando misticamente falando. Hoje que eu sou racional, eu vou entender que foi a maior mentira que eu já ouvi dentro de igreja evangélica. Porque se de fato esse Deus existisse, a verdade é que ele complicou tudo e nunca explicou por que complicou. E não há explicação. Qual a explicação que esse Deus teria para dar de ele mesmo mandar destruir e matar vidas de crianças, de bebês também, por conta de uma vingança, de uma dívida paga, que está escrito, já falei isso, em 1 Samuel 15:3. Ou então mandar invadir territórios, roubar o que é dos outros,
por conta de ser uma outra nação, não ser do sangue daquele povo que ele escolheu, e violar mulheres e matar crianças, matar idosos. Deus mandando isso. Tem explicação? Ele deveria explicar por que ele fazia isso. Na verdade, tudo isso é uma lenda. Tudo isso é a criação de um povo que infectou o planeta. Mas, qual é a explicação que esse Deus dá para ninguém? Ninguém sabe quem é ele. Nem o nome dele ele deu. Todos os nomes que tem são criados para identificar o Deus que cada um acredita. Você não sabe a cor, você não sabe a altura, você não sabe o gênero. Porque o gênero dele masculino foi o próprio homem que criou isso. E o próprio homem criou um Deus segundo a sua própria imagem e a sua semelhança, porque ele diz o contrário, eles dizem o contrário. E aí, qual é a explicação? Nenhuma. Se não tem explicação, é muito mais vantagem você ser ateu ou agnóstico, para não ter que se preocupar com isso e viver a vida física. Então, este tema, para mim, na minha opinião, foi o tema mais mentiroso que eu já ouvi. Foi o tema mais mentiroso. Não é que eu não estou chamando o pastor que pregou de mentiroso, sabendo. Não tenho nada contra o pastor que pregou, o Charleston Soares. Porque para falar aqui sobre ele e mostrar a imagem dele aqui, eu não estou fazendo isso para difamar ele. Não. Talvez até hoje ele mesmo esteja enganado com este tema que ele pregou. Mas impactou na época. Deus complica e descomplica e depois explica por que complicou. Nada disso. É um engano. Porque se esse Deus de fato fosse verdade, tá tudo complicado. Desde o início. Desde a serpente falando, desde da história do pecado original de Adão e de Eva, desde o momento em que a jumenta falou, porque isso tudo a jumenta falou na Bíblia, viu? E outras coisas que vem acontecendo e muitas contradições. Como é que um Deus explica por que ele tem que se arrepender? Por que ele tem que se irar? Por que ele tem que se vingar? Por que ele tem que mudar uma coisa que ele já tinha determinado? Por que um Deus que ordena para não matar e depois ele dá ordem para matar? Espera aí, cara. É um Deus todo complicado. E nunca descomplicou, porque ele nunca existiu. Na verdade, isso está na mente do ser humano. E aí fica tudo complicado na mente do ser humano. E o ser humano acredita nisso. É o Deus que complica e descomplica, depois explica porque complicou. Eu lembro que a última oração que eu fiz antes de me tornar, de fato, um agnóstico e depois um ateu. Porque todo ateu hoje que diz eu sou ateu, eu sou cético, ele passou pelo agnosticismo. Viu? Aí chega uma hora que ele diz, sabe de uma? Não tem nada por aqui, vamos viver a vida do jeito que a vida é. Depois da morte. Nem aí, nem vou chegando, eu quero viver. Fazendo o que é bom para mim, para minha família, não prejudicando ninguém, já é a maior adoração. Não precisa outra coisa. A qualquer Deus que exista que eu não conheço. Tá tudo complicado. Complicou tudo. Então o tema é mentiroso. Aí eu lembro que a última oração que eu fiz, foi até um pedido que eu fiz na minha transição. Transição é dolorida. Quando eu tomei um choque de realidade e comecei a declarar, eu não acredito nisso mais, não dá mais. Foi logo quando eu falei pela primeira vez com o Jason Ferreira através do Instagram, que ele falou para mim que eu teria que ter um canal. Ele me incentivou e foi logo no início. O Jason Ferreira estava pequeno ainda no YouTube, tinha menos de 5 mil inscritos. E eu tratei logo de fazer o canal. E quando meus primeiros vídeos saíram, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando os primeiros vídeos saíram, eu fui atacado, mas fui muito atacado. Inclusive, eu quero mandar um abraço ao Eustáquio Presley, que eu também assisti muitos vídeos no início do Eustáquio, que é um cara sensacional, que tem postado alguns vídeos meus no canal dele. Por mais que ele não tá fazendo aquela militância toda que fazia, mas ele posta os meus vídeos lá. Ele tem essa confiança. Então, Eustáquio, um abraço para você. Você pode postar o vídeo que você quiser.
do Antônio Galvão e saiba que eu tenho um carinho pela sua pessoa. E você foi uma pessoa que ajudou no início da minha transição. Você me ajudou muito quando eu também assistia, que você colocava o quadro lá, explicando tudo ali, escrevia e você explicava. Cara, maravilhoso. Eu tenho até saudade desse trabalho. Mas cada um, cada um. E você é um cara que eu olho em você, eu vejo que transmite uma paz. Você é um senhor que mostra que é uma pessoa totalmente íntegra, honesta e merece todo o meu respeito. Eustáquio, pode pegar esse vídeo e colocar que esse vídeo vai ser bom lá pro seu canal também. Olha só, deixa eu falar aqui. No início da minha transição, eu fiz logo o canal quando eu descobri que de fato essas coisas são uma mentira. Eu fui atacado, muito atacado, cara, fui atacado demais. E a da própria família, pessoas da própria família, profetada, ameaça, vai morrer, vai pagar o preço, e você fica com aquele medo. Se você já tinha medo quando tá na religião, medo de inferno, medo de Deus fazer isso, fazer aquilo com você, ou o diabo, ou o que for, na mentira, quando você tá numa transição é mais difícil ainda. Por isso que eu não forço ninguém aqui. Às vezes eu brinco, falo algumas palavras fortes, desculpem, mas eu não forço ninguém se tornar assim de vez um agnóstico ou um ateu. Porque você vai ser realmente atacado. Depois se adapta. E o medo, porque alguém dizia, você vai pagar o preço. Deus não quer. Como se você fosse obrigado. Você abandonou o barco, abandonou, não pode, vai morrer afogado, não faça isso. Deus vai... Você vai ficar agora vulnerável, Satanás vai fazer peteca na sua vida e você vai cirandar na sua vida. Eu vi muito isso. O diabo vai cirandar na sua vida. Eu ouvi também uma fala mentirosa, cara, olha, quando o homem entra na igreja, ele entra com 7 demônios, aí ele é liberto. Aí os 7 demônios saem, mas quando ele sai da igreja, os 7 demônios voltam e entram mais 7. Vocês já ouviram isso? É tanta coisa que eles inventam, né? Pelo menos eles são criativos, né? E o medo, tipo, será que... Eu pensava que em 2, 3, 4 meses, se de fato eu estava como se blasfemando de um Deus que eu acreditava, eu ia pagar um preço. E aí chegou logo uma profecia, vai morrer em 15 dias, e não adianta nem a família orar, vai morrer. E aquilo ali, aí eu fiz a última oração. E foi um pedido. Eu falei, se esse Deus de fato existe, e se eu tenho um espírito, porque eles acreditam que o homem tem alma, corpo e espírito. É uma tricotomia, segundo eles. Isso dentro da teologia da mentira. Tricotomia, alma, corpo e espírito. Eu falei, se eu tenho um espírito, então que esse Deus arranque o meu espírito do meu corpo e leve para o monte mais alto desta terra e me explique tudo que eu não estou entendendo. E me revista deste poder prometido do conto do vigário que eu não vejo em ninguém, para que eu possa provar para os próprios ateus que o Senhor existe na minha oração. Foi a última oração. Depois eu comecei a fazer desafios e descobri que realmente é uma farsa, é uma mentira. E a vida é isso aqui, meu amigo, é correria, não tem outra coisa, é isso aqui. Então esta pregação, essa mensagem, este tema é o tema mais mentiroso que eu já ouvi em pregação. Deus complica e descomplica e depois explica porque complicou. Mentira. Primeiro que esse Deus é uma mentira, é um invento, uma criação humana para tentar justificar algumas coisas. Agora, se você lê a Bíblia com raciocínio, você vai ver tantas contradições e não tem explicação. Aí quando você vai conversar com um crente, mas Deus é assim mesmo, Deus é mistério, Deus é inexplicável, Deus é incompreensível. Só de dizer que Deus é inexplicável já mata esse tema. Deus explica, complica e descomplica, depois explica porque complicou. Mentira! É uma mentira. Desculpa, Charleston. Você é um cara gente boa. Infelizmente, nada contra a sua fé. Mas você foi enganado com este tema. Não sei se é até hoje. E é uma mentira, porque este Deus não está em lugar nenhum. E não vai explicar nada. Porque primeiro que quem não é, quem nunca existiu desta forma, não vai. E se existir alguma coisa, não é esse da Bíblia. Eu tenho plena certeza, porque não deixaria uma criança nascer para mandar matar depois, ou até um animal, né? O sacrifício e cheirar carne queimada, um Deus que adora adorava naquela época, hoje eu não sei, cheirar carne queimada,
De quê? De uma vida de um bichinho que ele permitiria nascer para depois morrer, para virar sacrifício para ele. Cheira. Não tem explicação. Tem explicação para isso? Não. Se não tem explicação, se nós não temos o revestimento desses poderes que estão escritos ali no Novo Testamento, prometidos por esse Jesus, que também é uma farsa romana, então logo tudo é uma farsa, tudo é uma mentira. Até que me prove o contrário. Então, se você quiser refutar esse vídeo, fique à vontade. Um abraço, tudo de bom. Eu espero que você se sinta bem assistindo os meus vídeos aqui. Não quero que você se sinta mal. Eu quero que você aprenda e pense. Pensar é a melhor coisa. Pensar é a melhor coisa no momento que você mais necessitar. Você não vai encontrar deuses, você não vai encontrar anjos, você não vai encontrar divindades. Você pode encontrar o próprio ser humano se ele estiver com você. Se não, você mesmo tem que se regenerar e criar forças em você para sobreviver. Fico por aqui. Antônio Galvão, portão de saída. Eu fui mais volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.